Que eu achei que era loucura. Quase me custou a vida. Eu tinha 7 anos quando vi a flor pela primeira vez. Ela apareceu no canto do meu quarto numa manhã de inverno. Pequena, branca, com pétalas que pareciam feitas de papel fino demais. Não tinha vaso, não tinha terra, não tinha nada. Ela simplesmente estava lá, flutuando na altura dos meus olhos, me olhando de volta, como se soubesse que eu estava olhando para ela. Chamei minha mãe aos gritos. Ela entrou no quarto, olhou para o lugar que eu apontava, e fez algo que eu não esperava. Não disse que eu estava imaginando. Ela ficou parada, em silêncio, por tempo demais, com uma expressão que eu não soube nomear na época, mas que hoje eu reconheceria em qualquer rosto. Era alívio misturado com desespero. Depois, ela respirou fundo, me puxou pro abraço e disse baixinho: "Não tem nada aí, meu filho. Você estava sonhando." Mas a voz dela tremia. Meu pai disse a mesma coisa quando eu contei na hora do jantar, mas ele não me olhou nos olhos enquanto falava. Ficou com o garfo parado no ar, olhando pro prato, e repetiu quase como se estivesse recitando algo decorado: "Deixa pra lá." Não era nada. Minha avó, que morava com a gente, largou os talheres e saiu da mesa sem terminar de comer. Ouvi ela chorando baixinho no corredor. Na época, eu achei que tinha feito algo errado. A flor voltou no meu aniversário de 10 anos. Dessa vez no espelho do banheiro, não refletida, mas colada do outro lado do vidro, como se existisse num mundo paralelo que só eu conseguia enxergar. Durou uns 3 segundos e sumiu. Contei para minha mãe. Ela ficou branca. Não de susto, de algo mais profundo, mais antigo. Pegou meu rosto com as 2 mãos. Me olhou por um longo tempo sem falar nada, e então fechou os olhos, como quem está engolindo alguma coisa que não quer engolir. "Deixa pra lá," ela disse. "Por favor." O por favor me assustou mais do que qualquer outra coisa. Naquela semana ela me levou ao médico. O médico disse que era estresse. Receitou um xarope. Eu tomei por 1 mês. A flor não apareceu nesse período. Quando parei, ela voltou. E dessa vez minha mãe estava na sala quando eu saí do quarto com o rosto branco. Ela me viu e soube, antes que eu abrisse a boca, o que tinha acontecido. Sentou no chão da cozinha e ficou lá por um longo tempo. Não chorou na minha frente, mas eu ouvi da minha cama naquela noite, depois que acharam que eu estava dormindo, minha mãe e meu pai conversando em voz baixa, com uma urgência que não combinava, com pais que diziam que não era nada. Não consegui entender as palavras, mas entendi o tom. Era o tom de quem está correndo contra o tempo. Dos 10 aos 16 anos, eu aprendi a não contar para ninguém. Guardava as aparições para mim e menos anotava num caderno escondido debaixo do colchão, com data, horário e onde eu tinha visto. Sempre a mesma flor, sempre branca, sempre aquelas pétalas finas demais, sempre me olhando de volta, como se estivesse esperando algo de mim. Mas mesmo sem eu contar, eles sabiam. Não sei como, mas toda vez que a flor aparecia, algo mudava em casa nas horas seguintes. Minha mãe ficava mais quieta. Meu pai chegava mais cedo do trabalho. Minha avó acendia velas no quartinho, que ela trancava por dentro, e do qual nunca me deixou chegar perto. E as reuniões de família, menos que aconteciam toda a lua cheia. Sempre na casa da minha avó, sempre só com os adultos, sempre até tarde. Eram convocadas com mais urgência nessas semanas. Eu batia na porta uma vez, quando criança, perguntando se podia entrar. Meu tio abriu uns 10 centímetros, me olhou com uma expressão que misturava ternura e pânico, e disse: "Ainda não, meu filho. Ainda não é hora. Ainda não." Como se um dia fosse ser minha família. Durante todo esse tempo, foi a família mais atenciosa que eu podia imaginar. Tudo que eu queria eles davam menos sem hesitação, sem barganha, sem o "vamos ver" que os pais dos meus amigos usavam para ganhar tempo. Era sempre sim. Era sempre agora. Era sempre o que mais você precisa. Na época eu achava que era sorte, que eu tinha nascido numa família boa, daquelas que a gente vê em filme e pensa que não existe na vida real. Mas tem uma diferença entre ser amado e ser cuidado. E eu só fui entender essa diferença muito tempo depois. Foi a Isabela que começou a fazer as perguntas que eu nunca tinha feito. Ela era de outra cidade. Tinha vindo morar perto da nossa rua. E era do tipo que notava coisas que as outras pessoas deixavam passar. Na segunda semana que a gente se conheceu, ela
Me perguntou por que eu ficava menor quando minha família entrava na sala. Eu disse que não sabia do que ela estava falando. Ela disse: "Você muda, como se você precisasse de permissão para ocupar espaço." Comecei a prestar atenção e comecei a notar coisas que eu tinha normalizado sem perceber. As fotos antigas da família que nunca tinham rostos completamente visíveis, sempre desfocadas, sempre com alguém de costas. O fato de que nenhum parente meu tinha morrido de causas naturais. Todos eles iam embora de repente, sem explicação. E o assunto era encerrado antes que eu pudesse fazer perguntas. E o fato de que meu aniversário de 18, antecedência e uma grandiosidade que não fazia sentido para uma família simples. 6 meses antes da data, minha mãe já tinha lista de convidados. 4 meses antes, meu pai tinha reservado um sítio fora da cidade. 2 meses antes, minha avó me chamou no canto e disse, com os olhos marejados: "Você não tem ideia do quanto esse dia é especial para todos nós." Ela disse isso segurando meu rosto com as 2 mãos, me olhando de um jeito que eu nunca tinha visto, como quem está tentando memorizar cada detalhe de algo que sabe que vai perder. Na época, eu achei que era amor. Foi a Isabela que encontrou o caderno, não o meu. Outro, um caderno velho, encadernado em couro escuro, que caiu de dentro de uma caixa no quartinho da minha avó, quando a gente estava ajudando a organizar umas coisas. Minha avó não estava em casa. Eu ia guardar sem olhar, mas a Isabela segurou antes de mim e ficou parada. Na capa tinha um desenho, uma flor pequena, branca, com pétalas finas demais. Eu não conseguia abrir o caderno ali. Minha mão não obedeceu. Isabela percebeu e não disse nada. Só colocou o caderno dentro da mochila dela sem fazer barulho, como se instintivamente soubesse que aquilo não podia ficar onde estava. A gente saiu da casa da minha avó sem terminar de organizar as caixas. No caminho de volta eu fiquei em silêncio. Isabela também. Tinha algo naquele silêncio que nenhum de nós queria quebrar. Porque enquanto a gente não abrisse o caderno, ainda era possível fingir que era coincidência. Naquela noite, sentados no chão do quarto dela com um caderno entre a gente, eu abri. O que estava escrito lá dentro eu não vou repetir aqui. Não completamente. Mas posso dizer que tinha datas que iam décadas atrás, nomes que eu reconhecia, e uma frase que se repetia em intervalos regulares, associada a pessoas diferentes ao longo dos anos, que fez o quarto parecer menor quando eu li. A última entrada tinha meu nome, e a data do meu aniversário de 18 anos. Thatcheyoka Darnell. Olhei para Isabela. Ela já estava me olhando. "A gente precisa ir embora," ela disse. Agora, eu completei 18 anos, fora do país. Não foi planejado, não foi fácil. E eu não vou entrar em detalhes sobre como a gente conseguiu, porque algumas informações ainda não são seguras de compartilhar. O que eu posso dizer é que a Isabela foi a razão de eu estar aqui, contando essa história. Minha família tentou contato por semanas, depois parou. Esse silêncio foi mais pesado do que qualquer palavra que eles poderiam ter dito. Eu tenho 23 anos. Hoje, não voltei para aquela cidade. Não tenho contato com ninguém de lá. O caderno está guardado em segurança, fotografado, documentado, em mais de um lugar. A flor eu não vejo mais. Eu completei 18 anos, fora do país. Não foi planejado, não foi fácil. E eu não vou entrar em detalhes sobre como a gente conseguiu, porque algumas informações ainda não são seguras de compartilhar. O que eu posso dizer é que a Isabela foi a razão de eu estar aqui, contando essa história. Minha família tentou contato por semanas, depois parou. Esse silêncio foi mais pesado do que qualquer palavra que eles poderiam ter dito. Eu tenho 23 anos. Hoje, não voltei para aquela cidade. Não tenho contato com ninguém de lá. O caderno está guardado em segurança, fotografado, documentado, em mais de um lugar. A flor eu não vejo mais. Não sei se parou, porque eu escapei. Não sei se parou, porque o que quer que me escolheu desistiu quando percebeu que eu não ia estar lá na data marcada. Não sei se parou porque algumas coisas só existem enquanto você ainda não sabe o que elas significam. O que eu sei é o seguinte: toda vez que minha família dizia, "deixa pra lá", os olhos deles diziam outra coisa completamente diferente. E eu demorei 18 anos para aprender a ouvir os olhos. Algumas perguntas
não tem resposta segura. Essa é uma delas. Esse foi mais um caso que não te contaram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque alguns casos não podem esperar. Deixa nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que precisaria ouvir essa história, compartilha. Nunca se sabe quem precisa. Até o próximo caso.